Fala, galera do Vale do Mundo. Estamos aqui hoje no primeiro episódio do Pod Vale do Ribeira, o seu podcast de turismo e cultura da região do Vale do Ribeira. Eu sou o Douglas Campeão, paulistano, morador de Registro, sou vendedor, produtor de eventos e faço parte do Contour de Registro. E sou um apaixonado pelo Vale do Ribeira. Estou aqui com a minha amiga Ira. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ira, sou registrense, sou podcaster e também sou apaixonada pelo Vale do Ribeira. Sou amiga do Doug há muitos anos, que me convidou para estar aqui nesse programa, onde a gente vai falar com pessoas que movimentam o turismo e a cultura aqui no Vale. Então, você já segue aí o nosso canal, já aperta o sininho e acompanha esse programa. É isso aí, galera. Vamos falar agora do nosso patrocinador, tá? Namarca Serviços Náuticos. Tá? Então, a Namarca é uma empresa que trabalha em todo o Vale Litoral. Eles prestam serviço de despachante náutico e escola náutica. Então, você, amigo, que ainda não tem documentação da sua embarcação, da sua moto aquática, ou ainda não tem sua habilitação, o Arraiz, procure o pessoal da Namarca, que eles vão te dar todo o suporte e atendimento de qualidade para você estar andando totalmente regularizado. A gente sabe que, para estar navegando, tem que estar todo habilitado, né? Então, com sua habilitação, com a documentação da embarcação. Então, é isso aí, galera. Procure lá o pessoal da Namarca Arraiz, tá? Eles vão estar te orientando e te dando todo o suporte que você precisa. Sigam eles lá no Instagram, tá? Namarca Arraiz. E Ira, hoje a gente está com uma pessoa aqui, super especial, um baita de um parceiro. Conheço essa pessoa aqui já há algum tempo, né? A gente acabou se conhecendo justamente por causa do Contour, e foi um prazer poder conhecer essa pessoa que está aqui com a gente hoje, que ele conhece muito do Vale, do turismo, da cultura da nossa região. Então, falar um pouquinho dele, que é o nosso amigo Carlos Alberto Júnior, o Carlinhos, né? Nem sei direito quem é Carlos Alberto. Quem é esse, né? É o famoso Carlinhos, né? O Carlinhos, para quem ainda não conhece ele, né, é historiador, especialista em cultura, produtor cultural, gestor de cultura, autor de livro, né? Então, esse homem faz tudo, faz né? tudo, né? Ele faz parte da Gosto C do Ribeira, hoje está no Sebrae. Então, é um homem que é multifacetas aqui do Vale. Né? Tá aí, gosta de uma boa briga. Não tá, né? Então, esse nos bastidores. a gente vai estar com a bio dele todinha na descrição do canal, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais a fundo, vai lá na descrição do canal, vai estar toda a biografia do Carlinhos, as redes sociais dele também lá. Então, pessoal, é isso aí. E estamos aqui, Carlinhos, hoje, né? Tendo essa satisfação, prazer de estar com você. E começando o nosso primeiro episódio do Pod Vale, né? O nosso podcast do Vale do Ribeira, para falar do turismo e cultura da região. E a Ira tem uma perguntinha aí, né? Que queria logo de cara falar para ele. A gente queimou a cabeça, eu e o Douglas, né? Como o Douglas falou, esse é um podcast para falar sobre cultura e turismo, né? Já fazia um tempo que a gente queria nos envolver mais com as ações aqui no Vale, conhecer as pessoas e divulgar mais. E aí, Douglas, né, que está lá no Contour, que conhece muito mais as pessoas que trabalham com o turismo, falei para ele, você faz a lista, vamos ver quem nós vamos convidar. A primeira pessoa, vamos chamar Carlinhos, todo mundo conhece Carlinhos, referência, inspiração. Fui montar o roteiro, Douglas, de onde que Carlinhos é? Aí ninguém sabia. Então, acho que a primeira curiosidade que a gente tem é de que cidade você é. Então, você sabe que deixa eu falar oi para esse pessoal. Primeiro, parabenizar vocês do podcast. Tanto o Douglas como a Ira, eu acho que existe uma lacuna bem grande entre o que nós somos aqui no Vale do Ribeira e o que nós pensamos sobre o que nós somos. E há uma distância enorme. Eu acho que o sucesso dessa região, a felicidade das pessoas aqui, ela consiste em a gente aproximar cada vez mais o que a gente pensa de nós e o que nós somos de verdade. Eu não consigo imaginar isso distante da ação educativa. E eu entendo uma ação como essa
como uma ação educativa. Hoje é o que a gente mais precisa nessa região. Como é que a gente desfaz um discurso nocivo que nos foi imposto durante a nossa Tantos vida anos, inteira, de sim. pobreza, de baixo IDH e blá, blá, toda essa merda que falaram da gente. Como é que a gente desconstrói isso e a gente percebe o quão especial nós somos. Isso daqui é um instrumento de fazer isso. Eu ainda colocaria, vocês estão colocando Pod Vale do Ribeira, cultura e Turismo. Eu acrescentaria, se eu fosse vocês, cultura, turismo e educação. Eu não consigo imaginar processos de transformação que não levem em consideração a ação que se passa dentro de sala de aula nos municípios do Vale. A grande transformação está ali. Né? Nossa, Então, seria bem legal que vocês... Nossa! Seria Obrigado, bem obrigado. legal que vocês acrescentassem isso, porque eu Legal. acho que Ótima ideia. foi o nosso grande erro até agora, eu acho. Então, eu fico às vezes meio perdido, assim, porque eu sou de Iguape, minha família toda é de Iguape, meu pai é de Iguape, minha mãe é de Iguape. Só que aí minha mãe grávida, meu avô estava sozinho com ela lá, e meu pai estava trabalhando, ele era diretor de escola em Jacupiranga, minha mãe em Iguape, dando aula também, em escola da zona rural, até que rebentou. E aí meu avô correu para registro com ela e eu nasci aqui no São José, doutor Antônio Carlos, lá do São José, que fez o parto dela. Legal. Então eu sou meio registrense, meio iguapense, assim, mas valente. Sim, total, Vale do Ribeira, né? Acho que tem outras pessoas aqui também, assim como o pessoal de registro, que muita gente nasceu em Pariquera também. E nasceu lá, mas também é de registro. E sabe o que eu acho também? Essa divisória que a gente estabelece entre um município e outro, eu acho que isso é uma bobagem. Né? A gente está falando de contexto cultural. Contexto cultural somos caiçaras e pronto, acabou. Da beira do mar a topo da montanha, a gente é caiçara. Então essa diferenciação, Iguape, Registro, Canané, impôs muros nesse processo que hoje é um desafio nosso desconstruir. Como é que uma pessoa de Iguape entende que Iporanga é absolutamente importante para o seu desenvolvimento, a ponto dele vender a praia de Iguape, a praia de Ilha Comprida e a caverna de Iporanga? Né? Então, quanto menos barreiras a gente impuser aí no meio desse processo, mais valentes seremos. Ai, que demais. Legal. Geralmente, eu uso isso que você falou para eu explicar para as pessoas que são fora do Vale como que são os quilombos aqui, né? Porque, assim, você pega em cidades metropolitanas, você precisa de um espaço com muros, né? Porque existe os perigos urbanos, né? É outra situação. E aqui no Vale, onde nós temos povos originários, os quilombolas, temos as comunidades japonesas e outras etnias. E aí, quando eu vou explicar para as pessoas de fora, gente, não tem separação, é tudo junto, está ali. Tá ali. Eu gosto muito do termo território, sabe? Eu acho que a gente habita uma paisagem cultural que foi definida como Vale do Ribeira. Infelizmente, né, tem essa coisa político-administrativa das divisões, né, e às vezes isso contribuiu muito para esse distanciamento, né, de a gente não perceber, de não nos percebermos iguais, né? Quanto menos a gente exaltar essa questão, eu acho que mais a gente vai deixar estabelecido essa coisa do valente, do habitante do Vale do Ribeira. Estou em Iguape, mas Iporanga é minha. Eu estou em Miracatu, mas Canané é minha. E pronto, acabou, né, cara? Há uma desconstrução e uma ressignificação, né? Eu passei por essa ressignificação. Hoje, nas minhas biografias, eu coloco como caiçara também, sabe? Eu tive que entender todo o conceito de caiçara do Vale do Ribeira, principalmente o caiçara do Vale do Ribeira, porque a gente misturou várias culturas e nos transformamos em uma só, numa região só. Você sabe que o conceito de paisagem cultural, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele reconhece, sob dois aspectos, o processo de reconhecimento de patrimônio. Um deles é o tombamento, que eles usam para o patrimônio material, tanto móvel como imóvel. O outro é o registro, que é focado na questão do imaterial, do nosso patrimônio imaterial. Né? A gente não pode falar, por exemplo, tombou a rabeca.
né? Registrou a Rabeca, porque cultura imaterial ela passa por processos de transformação e a gente tem que respeitar isso, né? Então o patrimônio imaterial ele é registrado, o patrimônio material ele é tombado e agora eles estão começando a estudar, abrindo um outro segmento de estudo que é da paisagem cultural. São espaços geográficos delimitados, aonde um povo, ao se relacionar com aquele território, né, com aquela geografia, com aquele patrimônio natural que existe ali, acabou criando soluções culturais que fazem dele um povo único. Adivinhe qual é a região que está sendo estudada pelo Claro, a paisagem cultural do Vale do Ribeira. É a nossa cara. Somos nós, você nos descreveu a nisso. chancela da paisagem cultural e muito provavelmente a gente pode ser a primeira paisagem cultural chancelada nesse país. Nossa, o pertencimento, carimbo, né, Douglas? Assim, ó, vocês pertencem, carimbo. Pertencimento, é isso. É nóis. Aquela velha história que, né, falei aqui em off aqui que o Carlinhos sempre falou de pertencer à região, de pertencer, participar, estar dentro do contexto da região. Carlinhos, aproveitando as perguntas aí, como que você entrou no turismo? Como que foi seu caminho, né, nessa trajetória sua dentro do turismo do Vale do Ribeira? Eu vou falar uma coisa para você, né? Douglas. Eu sou uma pessoa metida. Né? Então, tem esse problema. Eu sou... Pra estar, né, à frente de tudo, sim. Eu sou um metido. Eu era aquele aluno de sala de aula que a professora, a gente precisa de alguém para levar bandeira no desfile. A gente precisa de alguém para declamar um poema no dia... A gente precisa... Então, eu sempre fui esse, né? Tinha a galera da escola que também era bem assim, o Apense é meio metido, né? mas eu era essa pessoa. E uma coisa que me matava, cara, era o fato de eu sempre, sobretudo quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a perceber que eu estava na iminência de ser mandado embora. Eu era completamente apaixonado pela minha cidade. Eu acho Iguape um dos lugares mais lindos que eu conheço, né? E aí chegou a hora de ir embora. Meu pai queria que eu fosse estudar fora, porque quem não estuda aqui, quem não vai embora daqui não prospera, e blá, 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 blá. E toda aquela conversa que não contribuiu em nada na nossa relação com o nosso espaço, né, com o nosso território. E aí eu comecei a perceber que estava chegando a hora de ir embora e eu não estava entendendo muito bem qual era o motivo de eu ir. E foi a hora que eu fui, né? Obviamente. E aí eu lembro que eu fui estudar num colégio grande em Curitiba, e 250 alunos por sala, aquela coisa de colégio grande e tal. Eu lembro de um professor de biologia chamado Rhodes. Ele pegou e começou a perguntar na sala de onde as pessoas eram, né? E aí, você e tal. E aí as pessoas iam falando e eu, lógico, levantei a mão, né, e tal. E aí ele falou, eu falei assim, eu sou de Iguape, no Vale do Ribeira. Você é do Vale do Ribeira? Olha como é a coisa. Na hora que ele falou isso, eu pensei assim, ai, meu Deus, lá vai ele falar que é a região mais pobre. Vai me fazer passar vergonha na frente de todo mundo e tal. E ele falou assim, cara, você vem de um lugar incrível. A sua região concentra o maior número de comunidades quilombolas do estado de São Paulo, né? Eu saí daqui ao final do ensino médio. Eu fui para estudar, fazer cursinho e faculdade. E saí daqui no final do ensino médio. Eu juro por Deus para você. Eu juro por Deus para vocês. Eu nunca tive um professor que, ao falar de quilombo em sala de aula, tivesse mencionado a nossa região. Para mim, quilombo era o de Palmares. Só isso. Foi lá que eu fiquei. Foi lá, de um professor lá, que eu ouvi que tinha quilombos no Vale do Ribeira. E aí falei, opa, eu não sei nada de onde eu saí. Se eu não sei nada de onde eu saí, eu não sei nada de mim, por sua vez, né? Se nós somos resultado da relação do humano com o espaço, e eu não conheço o espaço que eu habito, eu não conheço muito bem quem eu sou, né? E aí foi a hora que eu comecei a história,
começou a aparecer na minha vida, a minha formação em História, e o meu trabalho estava focado na região de Iguape, Cananéia e tudo mais. E aí eu era de grupo de teatro, então eu estava sempre envolvido ali, até que uma hora eu fui convidado para ser assessor do Giancarlo, que era o secretário de Cultura de Iguape, e aí eu entrei na vida pública. Da minha entrada, o Jean ainda ficou mais uma gestão até o final. Logo na saída dele, eu já assumi como secretário em Iguape. Fiquei 16 anos como secretário de Cultura em Iguape. E 8 anos aqui. Foram 24 anos de serviço público nas costas. Apenas uma vida ali. As costas bem marcadas, né? Bem marcadas. Mas foi assim, foi meio aquela coisa de você participar do movimento, né? Esses dias até meu filho perguntou: pai, como que a gente é secretário? Né? Como que a gente chega a secretário? Eu falei, não tem como você aparecer do dia para a noite. Esse que aparece do dia para a noite e assume secretário, ele vai entrar, vai assumir, burocraticamente vai passar ali, por ali, né? e vai desaparecer e ninguém nunca mais vai lembrar dele. Né? Agora, a gente que vem do movimento, né? do grupo de teatro, grupo de dança, daqui a pouco a gente já está no meio e já tá fazendo as coisas, mas foi mais ou menos assim. Que legal, que legal. E Iguape não tem, né, como você fugir. Né? Você trabalhando em gestão de cultura e turismo em Iguape, você tem um fluxo turístico que precisa ser levado em consideração. Sim. Esteja ele ligado a praia e mar, esteja ele ligado à questão religiosa, histórico-cultural. Né? A gente está falando de uma cidade com frentes enormes, né, da uma área coisa de ligada à turismo, outra, né? Tá tudo junto. E aí a gente acaba vai se envolvendo aqui, se envolvendo ali. Aí fiz especialização em História Cultural, comecei a trabalhar muito na questão da educação patrimonial, e aí é que eu percebi a lacuna, sabe? Que existiu e que existe entre o espaço que a gente vive e o que a gente pensa desse espaço. E a educação tem um papel muito importante nisso. Eu ouvia de professor em sala de aula aquela batidinha no ombro, né? Estude para se embora daqui para ser alguém. Sim, não. Estude que só vai ser alguém se for embora daqui. Porque essa daqui porque aqui, né? E toda aquela carga negativa que a gente recebe ouvindo falar do nosso território. Se tem uma frase que eu odeio, eu sei. Quando essa galera vem de fora, as pessoas que vêm de fora, e falam assim: nossa, esse lugar é tão incrível, né? As pessoas daqui não dão valor, né? Você que não sabe. Na verdade, não dão. Não dão. Mas elas não dão não é porque elas não querem. Elas não dão porque elas foram educadas a não dar valor. Sim, sim. Como é que você projeta o seu futuro? Como é que você estabelece um sonho futuro de felicidade, de tudo mais, em um espaço onde você foi desacreditado a perceber o seu potencial? Uhum. Se eu sou criado o tempo inteiro... Eu estudei a minha vida inteira em Iguape, até o final do ensino médio. Ali do ensino médio em diante, eu estudei num colégio chamado Veiga Júnior, que é um colégio incrível que tem lá em Iguape. Nós fazíamos 2 viagens por ano, o colégio fazia com os alunos, assim, excursão, e juntava a turma. Exatamente. Então, a gente fazia aí 2 viagens por ano, estou falando aí do 5º ano em diante, a gente está falando de um número considerável de viagens que a gente fez na escola. Sim. Nunca, Ira. Nunca para nenhum único lugar do Vale do Ribeira. Eu nunca conheci as cavernas de Poranga numa viagem de escola. Eu nunca conheci os golfinhos de Cananéia com uma viagem da escola. Eu nunca viajei com a escola pelo Vale do Ribeira. Sempre me levaram para São Paulo, para parque, para Hopi Hari, para shopping, para não sei o quê. Sempre levando em consideração que lá é melhor. Que lá é melhor, lá é mais do legal. Lugar em que eu vivia. E isso mudou muito pouco. Mudou muito pouco. É por isso que eu falo a importância de vocês atrelarem essa questão da cultura e do turismo à educação. Porque
se a gente não atrelar esses termos imediatamente, a gente vai continuar repetindo erros. Eu me lembro muito desses ensinamentos errados, essas falas pragmáticas. Eu me lembro na escola também de ter aula e de falarem pra gente, assim. E eu me lembro, assim, 7, 8 anos, sabe, bem pequenininha. E já na escola falar, não, porque essa região mais pobre, não sei o quê. E, assim, teve uma vez em terapia, né, quando abre a mente. Eu lembro que eu era muito criancinha. E aí falaram para mim que eu era pobre e que eu era muito pobre e aqui era tudo pobre, sabe? É claro que você vive, você tem noção das coisas que você está vivendo, mas eu não me sentia pobre. Eu não sentia a região pobre, eu não sentia isso. O que é pobre? Exatamente. O que é pobre? O que é pobre? Eles têm uma região, olhe como eles nos veem, né? Por isso, se você for numa comunidade quilombola, agora, aqui no Peropapa, lá na Dona Maria Isidoro, que é aquele amor de pessoa que dá vontade de a gente apertar toda vez que a gente encontra. Se você for na casa agora, lá, em alguma casa de uma comunidade quilombola. Sim. Agora, o chão pode ser de terra batida, o fogão é a lenha. Eles vivem na maior simplicidade do mundo. A molecada brincando no quintal o dia inteiro, passarinho de todas as cores no quintal. Rio, e aí você tudo. bate na porta e fala assim: ai, Carlinhos, entra pra dentro, vamos tomar um café. Aquela mesona, bolo de sem cuscuz, miséria, sem miséria. E alegria sempre, né? E alegria sempre. A questão é que como nós temos muitas comunidades quilombolas, muitas comunidades indígenas, muitas comunidades caiçaras, ribeirinhos tradicionais, essas pessoas, elas adquiriram a sabedoria ao longo do seu processo histórico, né, de lidar com a natureza de maneira que a natureza entrega aquilo que ela precisa para ser feliz. Uhum. Essas pessoas, elas não precisam de uma geladeira de 4 portas para serem felizes. Elas não precisam de uma batedeira de 16 botões. Elas não precisam de um micro-ondas. Elas não precisam de um espremedor do quinto dos infernos. Elas não precisam de nada disso para serem felizes. E aí, como elas não contribuem com a roda do consumo, que é o que os governos querem que a gente faça, né? Porque você é considerado pobre ou rico de acordo com o que você consome, não se você é feliz ou não. Dane-se se você é feliz ou não, né? Você contribui com a roda do consumo, você é rico. Você não contribui, você é pobre. Até a minha fala mudou depois que eu entendi isso também. É assim que eles colocam um selo na nossa cabeça. Então, uma comunidade que não precisa entrar em loja o tempo inteiro e satisfazer a sede de dinheiro da roda, essa roda capitalista que está moendo, é a hora que eles colocam, não, então você é pobre. E aí você tem que sair da pobreza. E sair da pobreza para eles é você deixar a vida que você tem e você se sujeitar a morar numa cidade grande e você, que antes tinha uma vida absolutamente alinhada com o espaço que você habita, daqui a pouco você está 3 horas, 2 horas para você chegar de casa no seu trabalho, pendurado em ônibus e metrô, margeando o rio fedendo a esgoto, suscetível à violência. O tempo inteiro, eles querem dizer para a gente que a gente não é feliz assim, mas que a gente tem que, daquele jeito, porque aí você vai precisar ir no supermercado, você vai precisar ir na loja de não sei o quê, e vai precisar consumir, e é isso que eles querem, né? Que a gente consuma. Eles que vão para o inferno. E eu fiz esse papel invertido, né? Porque eu sou paulistano, sou nascido em São Paulo, morava no centro de São Paulo, né? E essa coisa, né, de capital, né? Muita gente, poluição, tudo isso. E a família da minha mãe é daqui. E quando vinha para cá passar as férias, né? Era rua, era bola, correr. Volta para São Paulo, é dentro do apartamento, é dentro do prédio para a escola, da escola para o prédio, alguma coisa. No final de semana ia para uma praça. E uma coisa que me marcou muito, assim, de eu ter vindo para cá, foi que em São Paulo, né, eu via lá no livro, na escola, alguma coisa, pá, carrinho de mão, enxada que servia para trabalhar. E quando eu cheguei aqui na casa dos parentes, né, dos primos, eu estava vendo meus primos brincando com o carrinho de mão. A molecada tudo dentro do carrinho de mão, um empurrando. Para mim aquilo ali foi incrível, porque eu não sabia para que servia o carrinho de mão, né? Só servia para trabalho, né? Então, aí você vê que a qualidade de vida, a estrutura, né, das regiões
como são diferentes. Então, essa é a riqueza, né? Essa é a riqueza Essa é de a você nossa estar riqueza. tendo uma qualidade de vida melhor, de você estar ali num ambiente muito mais agradável, onde você pode viver e conviver com pessoas, né, de várias etnias, de vários lugares, num único lugar que é maravilhoso. Ao mesmo tempo, sabe, eu acho que foi até uma adaptação que eu, ao longo do tempo, eu tenho feito na minha fala, né? Eu usava muito aquela coisa do ir embora, das pessoas, de a gente trabalhar contra essa perspectiva de você crescer e você precisar ir embora do lugar que você vive para você ser feliz. Isso sempre me incomodou muito, né? Sempre me incomodou muito. Hoje, eu adaptei essa fala. Eu acho assim que as pessoas, elas podem ir embora. Elas podem viver aqui e elas podem ir embora. Ela pode ir embora para São Paulo, para Santos, para Sorocaba. Ela pode ir para o quinto dos infernos, para onde as pessoas quiserem ir. Não tá, o problema não está em você ir embora. O problema está em você ir embora sem saber de onde você foi embora. Esse é o problema. Porque se você parte de um lugar que você não conhece, você está absolutamente... Você não se conhece. Sim, então, você sim. está absolutamente suscetível a qualquer tipo de cooptação. Você pode ser um indígena de uma etnia X, neste momento, sentado na Champs-Élysées, em Paris, tomando um chá, e saber que você é um indígena, desde que você saiba de onde você saiu. Né? O problema é que a gente ouviu o discurso do tem que ir embora, foi embora, sem saber absolutamente. A gente aprendeu na escola mitologia grega, mas a gente não falou das histórias, das lendas do lugar que a gente vive. Tudo A que gente tem aqui. Nossa. Né? Então se esse desligamento se estabelece, né, é justamente a hora que a gente perde. Você pode, eu quero ser médico, eu preciso fazer medicina fora, eu quero ser Biólogo, dentista, eu preciso fazer medicina fora, eu preciso engenharia naval, eu quero ser engenheiro atômico, precisa sair fora. Mas se você fizer isso, sabendo de onde você saiu, esse desligamento ele nunca vai estar. Você vai estar como um cientista nuclear e pensando em como você pode usar aquilo para beneficiar o espaço de onde você partiu. É esse desligamento que não pode acontecer. É por isso que a educação essa cada vivência, vez minha mais vivência, presente, minha experiência foi essa presente. também, de ser nascida aqui, gostar muito daqui, mas ter crescido nesse ambiente de tem que ir para fora, tem que ir para fora. E realmente também foi uma outra época em que eram outras oportunidades e que eu fui para fora. Mas desde que eu fui para fora, eu comecei a ter a minha vida, né, trabalhando com digital, produção de podcast, trabalhando com comunicação. Era esse pensamento. É todo dia, parece que martela e não deixa a gente assim, eu tenho que fazer um negócio, vai do Ribeiro, eu tenho que voltar para registro, tenho que fazer um negócio em registro. Tudo que eu aprendi, eu quero fazer registro, eu quero levar registro. Fora, eu pensei assim. Todo tempo que eu todo morei dia fora, eu pensei martelando. assim. Mas a minha compreensão desse território se deu de forma muito particular, assim, sabe? Eu fui atrás de informação, eu fui atrás do Roberto Fortes em Iguape, eu fui conhecer pessoas, Dona Cátia, gente que conhecia da história da região e tal, e aí eu fui me integrando a esse processo. Mas isso não é muito comum, né? Então é a hora que a gente tem que usar espaços como esse para falar, a escola assumir esse papel, né, de falar. Paulo Freire falava tanto isso, né? Sim. Porque como assim, né, cara? Como é que a gente pode distanciar, usar a escola, o saber, né? Não como instrumento de relação com o território, mas de distanciamento. Né? Ninguém aguenta mais isso, né? Então, é nessa direção que a gente tem que ir, eu acho. Ai, que demais, que demais. Carlinhos, outra coisa que a gente vai, né, macetando você um pouquinho. Fique à vontade, cara. Desse movimento agora, né? A gente vê que as políticas públicas, né, os últimos 2 anos, 3 anos para cá, começaram a abrir, né, os olhos para o Vale, de fazer esse desenvolvimento turístico. E a gente vê que ainda assim, né, as cidades estão caminhando ainda a pequenos passos, algumas um pouquinho mais adiantadas, né? Algumas já são estâncias turísticas, outras é MIT, né? E então a gente está vendo que o Vale, as cidades já estão com essa visão, né, de querer realmente explorar o turismo,
praticar o turismo na região, tanto na parte cultural, como trazer pessoas de fora para a região. Sua visão, como seria, o que você acha desse movimento? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Agora vão querer me matar, mas é assim, eu não consigo não falar. Né? Você está aqui para isso. Estou aqui para isso. É o seguinte, Douglas, eu não consigo olhar para esse quadro que você está olhando de uma maneira tão otimista. Por mais otimista que eu seja. Sim. Por mais otimista que eu seja, quando você fala assim, as pessoas estão entendendo a questão do turismo, as pessoas quem? Douglas, não há dificuldade nenhuma em desenvolver um lugar turisticamente falando. Não há dificuldade nenhuma. Precisa de uma única coisa. Uma única coisa. Dinheiro. Com dinheiro, você desenvolve o lugar. Sim. Com investimento em infraestrutura, você desenvolve um lugar. Mas que desenvolvimento? Que região a gente está buscando para a gente? O que é que a gente quer disso? Existem dois tipos de desenvolvimento. Um que é capitaneado exclusivamente pelo investidor de fora, certo? Sim. E um que é capitaneado pela sua própria população. Eu queria que você me desse um exemplo de um destino turístico conhecido. Eu vou usar, por exemplo, com você... Eu tenho um que você já me falou uma vez. Qual? Dentro do Contour, você falou de Paraty. Paraty é um, mas eu posso te dar um outro exemplo. Paraty é no Rio, você pega Tiradentes. Tiradentes em Minas Gerais. Cara, eu fui a Tiradentes há uns 2 anos atrás, no Festival Gastronômico de Tiradentes. E eu vou falar uma coisa para você. Eu fui há uns 2, 3 anos. Eu nunca tinha visto uma Ferrari na minha vida. Eu vi em Tiradentes, acho que umas 4 ou 5, no mesmo dia, circulando na rua. Eu vi em Tiradentes uma efervescência turística, gente entrando e saindo, as ruas lotadas, os restaurantes lotados, as pousadas lotadas durante o festival gastronômico. Eu vi uma efervescência turística que estava estabelecida ali, que me deu até uma invejinha, né? Porque você vem de Iguape, por exemplo, que é aquele assombro de patrimônio que a gente tem aqui. Sim. Né? Cananéia, a gente poderia usar Iporanga, a gente pode usar exemplos daqui, né? Que estão distantes disso, né? A princípio. Você tem essa primeira impressão até que eu comecei a frequentar. Né? Eu estava em Tiradentes, fiquei lá 4 dias em Tiradentes. Você vai no hotel, você está ali no hotel todos os dias, você está ali no restaurante, vai, entra em loja e não sei o quê. E eu comecei a perceber que nada que eu via em Tiradentes, seja a pousada, o dono da pousada, ele é paulista, carioca ou estrangeiro. Italiano, francês, espanhol, alemão. Você vai na galeria, é paulista, carioca ou estrangeiro. Você vai no restaurante, o dono é paulista, carioca, estrangeiro. Você vai em qualquer lugar, cara, o dono é paulista, carioca ou estrangeiro. Eu comecei a pensar, cadê a população de Tiradentes? Esse patrimônio que a gente está vendo aqui não é a história do paulista, do carioca e do estrangeiro. Ele é a história das pessoas que viviam aqui nesse lugar. Onde elas estão? Estava num restaurante e aí comecei a puxar papo com o garçom, que era de Ribeirão Preto, né? Que era de Ribeirão Preto, nunca vou esquecer. E aí eu falei, escuta, cara, o hotel que eu tô é de um francês. O restaurante que a gente vai é espanhol, italiano. Cadê a população de Tiradentes? Ele falou assim, são as empregadas domésticas, são os caseiros, né? Tem muito caseiro aqui, né? Não sei que horas vai ao ar o podcast. E tem as putas. Ele falou isso para mim. Né? Os que estão servindo, né? Os que estão servindo. Por que isso aconteceu? Porque o dinheiro do investidor, o investimento em infraestrutura, chegou na cidade antes das políticas públicas contribuírem para que aquela cidade entendesse o que ela era.
Sim. o potencial que ela era. Não existe patrimônio histórico preservado, não existe patrimônio ambiental preservado nesse país, não existe patrimônio cultural preservado nesse país que não tenha sido resultado de processo de isolamento. E o processo de isolamento, ele protege, mas ele machuca as pessoas que vivem naquele lugar. Porque a gente cresce ouvindo as referências negativas, de você estar isolado, de você ser pobre, de você não sei o quê. Na hora que o dinheiro do investidor chega, a primeira coisa que um dono de uma casa histórica, de um centro histórico quer, é vender aquela casa maldita que gotera em cima da cama dele, para fazer uma casa de laje, lá na periferia. E ele entrega a história dele, a possibilidade dele ter ali uma pousadinha, um centro, ele entrega na mão do investidor. Então, existem dois tipos de desenvolvimento. Aqueles que a gente contribui para que as pessoas que vivem no lugar capitaneiem esse processo e sejam as proprietárias disso, mesmo que isso demore. Sim. Eu não tenho pressa para isso. Né? Mesmo que isso demore, mas que a nossa população seja a principal beneficiada desse processo. Esse território ele foi preservado sob o nosso, eu não vou dizer sofrimento, porque parece uma palavra muito besta, assim, sobre sabe? o nosso corpo sobre mesmo. O nosso corpo, sobre o que nós somos, sobre a nossa história. Esse lugar foi preservado com a nossa história. O nosso jeito de falar traduz a nossa relação com o nosso espaço. O que a gente come traduz a relação com o nosso espaço. Então, se isso daqui tem que se desenvolver, que ganhe a minha população. Por direito, né? Se o investidor quiser chegar, ele vai chegar. Mas ele vai pagar o preço justo pelas coisas. Ele não vai pegar de graça de um povo que está machucado e que vai entregar de mão beijada para eles, porque hoje o que distancia um jovenzinho da possibilidade dele ter um futuro incrível num lugar desse e ter uma vida medíocre num grande centro é justamente a impressão que ele tem do seu lugar. Quanto ganha... Eu já fiz essa pergunta para você uma vez. Lembra do pescador? Lembro. Lembra do pescador? Quanto ganha um pescador, Ira, aqui na nossa região? Aqui você na imagina? nossa região? Eu imagino, mas é porque eu conheço também. Quanto você acha que ganha um pescador por mês? Acho que 5 a 10 mil reais. Não. Menos. Você Fui até bem eu estava alta, pescando né? já. Saía daqui com a minha rede das costas. Não. Se for pra gente ver pequeno produtor... eu tô falando do pescadorzinho. pescadorzinho. Pescador a uns R$1.000 por mês. Ele ganha aí algo em torno de 2.500 se ele não for dono da rede do barco. Se ele for dono da rede do barco, isso pode até duplicar, triplicar, dependendo do período do ano, por causa do defeso, enfim. Mas de um mês para o outro, um pescador pequeno que não é dono da rede do barco, ganha aí algo em torno entre 2.500. É o que ganha um pescador. Imagine que esse pescador mora em Icapara. Você conhece Icapara, Ira? Então você sabe o que é aquilo, né? Mar, montanha, rio, mata. Mais mar agora ainda entrou. Naquele lugar incrível, né? Onde o arruamento é todo diferente, porque você entra numa rua, daqui a pouco você está no quintal de alguém, você volta, né? Aquela coisa. Mesmo. A gente está falando de uma tudo vila na areia que nasceu ainda. no início do processo de colonização. O menino lá, filho de um pescador, vê o pai indo trabalhar todos os dias de manhã, sai para pescar e tal, para ganhar aí seus 2.200, 2.300 por mês. Ele cresce brincando, nadando, com a vida absolutamente distante da violência, no meio, com qualidade de vida, né? Eu costumo falar aqui para as pessoas, ontem eu estava numa reunião em São Paulo e falo assim, gente, eu moro num bairro longe do centro, eu trabalho no centro de registro lá no Caiçara. Eu nunca consegui ouvir 2 músicas no meu carro. Pertíssimo. Eu nunca consegui. Eu falei, quem aqui nunca conseguiu ouvir 2 músicas no carro para ir do trabalho para casa? As pessoas passam 2, 3 horas no trânsito. Esse menino que vive nesse lugar, ele pode fazer isso, ficar os seus 17, 18 anos, ele pode ser um pescador como pai e ganhar 2.300 por mês. Ele pode ser pescador e ganhar isso, mas ele pode ser guia de pesca e começar a ensinar o japonês. Está chovendo japonês aqui para aprender a pescar na nossa região. Sim. E tal. Tem um menino aqui de Cananéia, por exemplo, que eu tive
a gente vai até chamá-lo para dar entrevista no evento. Ele é guia de pesca aqui em Cananéia e ele não sai de casa por menos de R$2.000 a diária. Ele ganha R$2.000 por dia. Você sabe quem é? Sim, que maravilha. Né? Ele ganha R$2.000 por dia. Né? Então, ele pode ser pescador, ele pode ser guia de pesca, ele pode ser monitor ambiental, ele pode abrir o negócio dele de comida tradicional, ele pode tudo, ele pode não querer ser nada disso e vir fazer engenharia de pesca aqui em Registro, na Unesp, que está entre os 10 melhores cursos de engenharia de pesca do país, não paga nada, está 2 por vaga e ainda recebe para estudar, ele pode ser tudo isso. Mas o sonho da vida dele é fazer 18 anos, fazer um curso de vigia e trabalhar em porta de boteco de periferia de cidade grande para ganhar sabe quanto por mês? R$2.500 por mês. O que distanciou ele daqui do lugar? Foi a falta de emprego? Porque ele saiu daqui falando que ia sair porque não tinha emprego. Foi a falta de emprego ou foi a impressão que ele tinha do lugar que ele vivia? Qual é a responsabilidade da escola? Qual é a responsabilidade do Estado? Então, quando vem esse negócio de planos de desenvolvimento mirabolantes, R$1 bilhão em asfalto, não sei quantos milhões para não sei quanto... Aí você pergunta assim, quanto desse dinheiro foi usado em ação educativa? Para ajudar a população a entender do que ela é dona. Verdade. Depois de ter mais de 120 anos ouvido que ela é miserável e que ela tem que ir embora daqui para sobreviver. Então não me venham com esse papo de plano de desenvolvimento que não leva em consideração a ação educativa, porque é balela, é bobagem. Eu não estou falando que a gente não tem que investir em infraestrutura. Sim. Obviamente que isso é importante. Parte. O problema é que lá em Paraty, lá em Tiradentes, lá em todos esses lugares, em Ouro Preto, todos esses lugares onde o dinheiro do investidor chegou antes das pessoas entenderem do que elas donas, foi exatamente aí o erro. E eles querem repetir o mesmo erro com a gente. Sim. Não se pode falar em desenvolvimento desse território sem levar em consideração a ação educativa, sem levar esse assunto para dentro da escola. Né? Aí a gente está falando seriamente de um programa de turismo, de um programa de desenvolvimento, mas se não levar em consideração a ação educativa, se não investirem em materiais que ajudem essa população a entender o quão é especial um lugar que para ela soa comum, cotidiano, banal, porque nós seres humanos somos assim, a gente dá pouca importância para aquilo que para a gente é comum. Né? Eu morava em Iguape, da minha casa até o meu colégio, eu passava só pelo centro histórico. Pelo menos umas 5, 6 ruas do centro histórico. Quando foi que eu levantei a cabeça para ver a data, os detalhes de janela? Porque o cotidiano ele vai escondendo da gente as coisas. Rotina, então, se você não contribuir para a ressignificação, né, e usando ação educativa nesse contexto, você não está investindo em turismo e em desenvolvimento local. Você está fazendo qualquer coisa que vai repetir o mesmo modelo que a gente vê em tantos lugares onde a população que era proprietária e que vivenciou aquela história, que cuidou daquele lugar, ela é retirada do seu espaço em detrimento da força do dinheiro, que compra tudo, transforma tudo em pousada e restaurante, e a gente depois fica chupando o dedo, porque, tinha valor tudo isso. Que vai trabalhar nada, só falaram para mim que não tinha, que era pobre, que eu tinha que ir embora daqui para sobreviver. Como é que a gente não leva a ação educativa em consideração? Então, assim, plano de desenvolvimento que não leva em consideração a ação educativa é mentira. Aí. É mentira. Aí, galera, ouviram bem? Ira, falei que esse cara era muito especial. O Carlinhos é um cara que conhece muito do Vale, conhece demais a nossa região aqui, né? É uma satisfação ter o Carlinhos aqui com a gente. Incrível, incrível mesmo. Assim, que aula. É uma aula assim, de ação política. Não é só uma aula de... Não é só uma entrevista, não, sobre educação. Assim, abriu muito a minha mente o entendimento sobre o processo político de se fazer e de querer que as coisas aconteçam também, né? Assim, eu, além de ser apaixonada pelo Vale, mas eu nunca trabalhei com a área de turismo e cultura aqui. Eu conheci tudo aqui, que eu pude conhecer pelo interesse, né, de gostar. Gosto de mato, cachoeira, mato.
Mas é difícil mesmo a gente entender isso sem ouvir alguém contar pra gente como que é. Porque no dia a dia você não faz ideia. A pessoa que está aqui, está no dia a dia, ela também quer uma melhoria no turismo por ela, principalmente os artistas, os artesãos, né, que precisam dos eventos, mas muda a nossa perspectiva saber de onde que vem isso, sabe? Como é que a gente melhora a nossa região no sentido de se fazer divulgar, né? Como é que a gente pode atuar isso, mas também conhecendo como são feitas as políticas públicas para que a gente não permita que aconteçam esses erros e para que a gente esteja à frente das coisas. À frente das coisas. Quem tem que capitanear o desenvolvimento dessa região é a sua própria população. Quem tem que ser a maior beneficiária desse processo é a nossa população. Né? Então, assim, se a gente for repetir esse modelinho chinfrim de desenvolvimento, aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Nós vamos para cima. Eu posso ser o voto vencido, eu posso ser o idiota que fica falando lá enquanto as coisas acontecem, mas você pega, quando você vê o Estado, por exemplo, falando que o importante para essa região, que seria incrível para essa região, a instalação de um resort lá em Iguape, por exemplo. Sim. É sério? É sério? É sério? É sério que eles acham que é isso que é importante? É importante que o caiçara de lá da Barra do Ribeira entenda a importância daquele lugar, seja capacitado pelo Estado e ele abra a sua pousada. E ele tem a sua pousada. O cara que quer saber de resort, que quer ficar enfiado dentro de um lugar e pagar salário de tranqueira para a população local, que vá para o quinto dos infernos. Esses dias eu vi, cara, uma história aqui na região tal, das pessoas falando que vinha festejando a vinda do McDonald's. Ah, eu lembro. Para cá, para registro. Até respira, né? É sério. É sério. É sério. Cara, a gente come lanches aqui em Registro que pegam um Big Mac. Altíssima qualidade. Pegam um Big Mac, assim, fazem isso daqui. Cara, lanche que deixa qualquer Big Mac no rabo do chinelo. Que traz um negócio, uma multinacional dessa pra cá, cujo dinheiro circula. Você acha que o dono vai ser um caiçara daqui da nossa região? Quem vai ficar com o dinheiro, daquilo né? ali vai para fora. Vai para fora. Um turista que poderia chegar aqui e comer os nossos lanches e comer as comidas daqui e experimentar não sei o que lá, às vezes ele pode ser cooptado porque é comum para ele. Ele tem o Big Mac na esquina da casa dele lá, falando, eu não vou arriscar de comer um lanche do Rafos, aqui de Registro, por exemplo. Estou eu fazendo propaganda dos outros. Não é propaganda, é um exemplo, tá? Que eu nem sei quem é. Ele pode deixar de comer aquilo ali para não querer arriscar, né? E comer uma tralha daquela que é a mesma coisa em qualquer lugar, gente. Você pega hoje o grande barato hoje, nenhum turista sai de casa para consumir aquilo que ele já consome em casa. As pessoas saem de casa para conhecer o mundo, para entender aquilo que é diferente dele. A comida de um lugar, o jeito das pessoas falarem, as histórias do lugar. Quanto mais a gente conseguir fugir desse padrãozinho estabelecido pela globalização, né? Porque em tempos de globalização, onde está todo mundo comendo a mesma coisa, falando a mesma língua, vestindo a mesma roupa e tudo mais, quem é que se destaca? O que era para ser diversificado, né, torna-se comum. Quem vai se destacar é aquele que conseguiu preservar a sua essência, que tem um diferencial. Nós temos isso, cara. E aí a gente deixa isso de lado e começa a entrar nessa coisinha padrão que está... vai pro inferno. Não Você falou do resort, eu fiquei até pensando, nossa, já pensou construir um resort lá onde a gente tem um sambaqui de mais de 10 mil anos? 10 mil anos! A gente tem uma estrutura de mais de 10 mil anos para colocar um resort em cima. Ai, meu Deus. Ai, Carlinhos, que papo maravilhoso. Foi muito bom. Mas ainda tem mais uma perguntinha que
já vem nessa tá sequência. acabando o negócio Não, a gente tem o tempo que foi. Não, a gente já está acabando, sim. Não. Sim, porque aí ele volta Volta, de novo em outro programa. Mas vamos falar um pouquinho da atualidade que você está, né, Carlinhos? Que é o Sebrae e o da Gosto do Ribeira, né? Esse é um trabalho bem legal. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tô já há algum tempo ali no Sebrae, tá indo para... Primeiro eu trabalhei na GV com o Wilber, né, dando assessoria para o Sebrae na questão das políticas públicas. E aí hoje integro a equipe Sebrae, mas com tanto orgulho, cara. Não exatamente em razão de ser a instituição que é o Sebrae, a sétima empresa mais bem sucedida desse país, vários prêmios. Não é isso. Mas é a capacidade de uma empresa que trabalha basicamente com um padrão de excelência, um padrão de qualidade no seu trabalho, ter a inteligência de perceber que precisa se reinventar nos mais diversos territórios e respeitar esses territórios. Você não pode estabelecer uma ação padrão e fazer isso acontecer no estado inteiro como se o estado inteiro fosse uma única coisa. Uhum. Então, quando eu percebo que eu estou numa instituição que teve a sensibilidade de investir, por exemplo, no Dagosto Cerdo Ribeiro, o Dagosto Cerdo Ribeiro é o primeiro plano regional de economia criativa do país. Né? Existiam planos municipais de economia criativa, mas nunca existiu um plano regional de economia criativa. Uhum. A gerência do Sebrae aqui da nossa região, que é a Michele, que aliás é uma pessoa que vale a pena vocês baterem um papo. Michele, tá mandando Michele. Pode vir, tá? Estamos aguardando você aqui. Mas a gerência, ela entendeu, ela usa esse termo, ela falou, Carlinhos, teve uma hora que a gente percebeu que a gente estava enxugando gelo. Porque como é que o Sebrae trabalha com o quê? Com empreendedorismo. Então a gente vai falar com o empreendedor da região ou motivar as pessoas a empreender. Como é que você motiva as pessoas a empreender em um lugar onde ela não acredita? Que ela foi educada a não acreditar. Sim. Como é que eu vou acreditar que se eu ficar aqui e ao invés de eu pegar os 20 mil reais que eu consegui com o papai, com a mamãe, vendendo isso, guardando na coisa que está lá, como é que eu posso pegar aquele dinheiro e eu iniciar a minha vida numa cidade grande, morando na periferia, lógico, porque ninguém sai daqui para morar nos jardins, né? Então, para iniciar uma vida na cidade grande, ou eu posso pegar esses 20 mil reais aqui e acreditar que eu posso comprar 4 caiaques com isso daqui, e aí eu colocar um negocinho ali pegar uma Ribeira. licença e eu alugar isso daqui, daqui a pouco comprar mais 2, e daqui a pouco comprar mais 2, e daqui a pouco comprar um jet ski, e daqui a pouco... E você ter uma empresa de relação das pessoas com o seu próprio rio, Sim. né? Ou eu vou embora. Como é que o Sebrae convenceria essa pessoa de que ela poderia abrir mão de ir embora e usar aquilo para empreender no seu próprio espaço, sem que a gente pensasse num programa muito mais abrangente, muito mais robusto e que desse caminhos distintos, né? Então, o Sebrae contratou uma empresa chamada Garimpo de Soluções, cuja CEO é a Ana Carla Fonseca Reis. A gente está falando, neste momento, de uma mulher que é considerada o papa da economia criativa, consultora da ONU, palestrante em 7 línguas, aquelas mulheres assim, né, né? Poderada, poderosíssima. E aí ela tem uma empresa chamada Garimpo de Soluções, vieram para cá, para a região, rodaram 12 mil quilômetros, fizeram centenas, a gente está falando aí de quase 200 entrevistas em profundidade, de senador da República a pescador de comunidade tradicional, várias oficinas, foi um programa que não surgiu da cabeça da Ana Carla Fonseca Reis. Foi um programa que a Ana Carla Fonseca Reis usou o know-how que ela tinha e uma metodologia absolutamente especial para criar
um programa de economia criativa regional, mas que estivesse satisfazendo as vontades da sua própria população. Ela ouviu políticos, ela ouviu empresários, ela ouviu comunidades tradicionais, ela ouviu indígena, ela ouviu todo mundo nas oficinas. Foram oficinas em Iguape, em Piracatu, aqui em Registro, em Apiaí, lá no Alto Ribeira, enfim. E aí resultou, cara, num livro que foi indicado para o Jabuti, resultou num livro que indica 25 caminhos que o Vale do Ribeira pode explorar na perspectiva do que a gente chama de economia criativa, né? Qualquer tipo de desenvolvimento econômico que seja resultado de um processo criativo, que tenha relação com a criatividade, né? Aí a gente está falando de tecnologia, inovação, a gente está falando de arte, né? Música, teatro, dança, cinema, audiovisual. A gente está falando de todas essas tudo linguagens que acontece aqui, que né? não podem ser copiadas pelo computador, né? Que nunca serão criadas pelo computador, mas que podem movimentar economicamente uma região inteira como a nossa, né? Então, aquilo é tão demais, cara. As pessoas têm que ter contato, não só com o material da Gosto Ser do Ribeira, mas com esse orgulho que ele inspira daquilo que nós somos, sabe? Legal. E aonde a gente pode chegar, porque essa região é foda. É demais, foda é demais. Nossa. Nossa. Por isso que a gente diz, né? Quem bebeu da água da Ribeira é apaixonado por esse lugar. Mas você sabe que esses dias, eu não sei se eu posso citar o nome da escola, enfim, eu não vou citar. Mas a diretora de uma escola me ligou toda feliz e falou assim: Carlinhos, eu ouvi você numa palestra e eu fiquei tão chocada com aquele negócio que você falou de quando você estudou, que a escola só te levava para São Paulo, só levava as pessoas para São Paulo, que eu percebi que a escola que eu trabalho faz exatamente a mesma coisa. Sim. Exatamente a mesma coisa, né? Ela falou: não é possível, que eu nunca tinha atinado para isso. O que ela fez? Ela falou assim: quer saber? Eu vou organizar uma excursão com os alunos para Cananéia. Legal. Né? Para andar de barco, ver golfinho, conhecer o centro histórico, a igreja de Cananéia, enfim. E vou levar. E acertou tudo, alugou ônibus e não sei o que lá, e foi lá para a turma. Turma, é o seguinte, vamos fazer o pessoal do ensino médio, vamos fazer uma excursão para Cananéia e tal. Aí as pessoas têm que dar o nome, aí tem 2, 3 dias para dar o nome e tal. Terminou o prazo dos 3 dias, ela me ligou novamente, desesperada. Ela falou: Carlinhos, eu já aluguei ônibus, eu já fiz tudo. E 2 alunos deram o nome para viajar. Nossa. 2 Para ver alunos. como que é a situação. Eu falei assim... Gente. Eu falei... 2 alunos tinham dado o nome. Ela falou assim... Posso dar o meu nome? Eu não sei o que eu faço. Aí eu falei assim: professora, me dê 2 horinhas com eles. 1h30 com eles. Ela falou: amanhã... Fazer um papo reto com hora, eles. não sei o que e tal. Cheguei na escola, o pessoal do ensino médio, todo mundo sentado, e aí comecei. Desde das populações pré-contato, a gente está falando aí de 2 tempos históricos importantes, né, que foram os povos dos sambaquis, e Cananéia, um dos maiores concentrações de sambaqui do estado ainda, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E aí depois comecei a falar da história do bacharel de Cananéia, da relação dele com o espaço, a forma como ele expandiu para Iguape, a importância de Iguape e Cananéia para o desbravamento do oeste paulista, o ciclo do ouro e do arroz, a importância de todo esse processo. Pronto, foi todo Terminei, mundo. não. Terminei, fui embora, tal, não sei o quê. No dia seguinte ela me liga e falou assim: Carlinhos, lotou o ônibus. Ai, que demais. Isso, cara. Que a gente Você gosta. percebe? Sim, Você isso percebe? é da hora. Então, mais importante do que a gente pensar nesse momento em quem a gente precisa atrair, e a gente precisa atrair, eu não estou falando que não, Sim. mas nesse momento, o mais importante é a gente fazer a nossa população entender do que ela é dona, do potencial que esse espaço tem e das oportunidades que podem ser viabilizadas a partir dessa nova percepção.
do espaço, sabe? Então Que é isso que essa a atingir. nossa proposta. Uma das nossas propostas com o podcast, o principal é falar com o morador do Vale do Ribeira, né, Douglas? Isso aí. Falar com as pessoas que são nossos amigos, parentes. Mostrar o vale. Mostrar um vale para que as pessoas façam turismo dentro do próprio vale, conheçam suas histórias, né? A gente vê as próprias agências turísticas, né, da região, acaba querendo só trazer o pessoal de fora, mas não se organiza para fazer O turismo o interno, turismo interno, né? Você sabe que dentre uma das ações do Dagosto Ser do Ribeira é o turismo interno. E aí, durante uma das ações do Dagosto foi colocada em prática. Ou seja, todas as agências e hotéis que estavam expondo lá na Feira do Turismo tinham um voucher de desconto para quem é morador. Olha, excelente, Então, né? justamente para estimular essa coisa do turismo interno, eu fui para Iporanga outubro passado, eu acho que eu fui para Iporanga, porque eu não conhecia ainda aquela gruta do Lago Suspenso, a caverna do Lago Suspenso. Sim, eu não E eu precisava conhecer aquilo ali, de alguma forma e tal, e fui para lá. Quando eu cheguei lá para fazer o rafting e para ir para a gruta do Lago Suspenso, daqui de registro, que compraram o pacote deles com o voucher lá da feira. Eu não os conheci lá. Já estamos marcando viagem já para... Que legal. E era gente isso daqui de muito registro legal, que hein? nunca tinha ido a Olha Iporanga, só. que foi lá na feira que eles ficaram sabendo que Iporanga tem rafting, que faz boia cross, que rapel e não sei o que lá. Iporanga é maravilhoso. Eu fiz muito esporte lá, adoro. Aquilo é um escândalo. E uma coisa que acontece, para ficar de dica aqui, para vocês não fazerem. Eu vivi isso. Todo mundo falava do litoral norte. Todo mundo falava do litoral norte, São Paulo, que é bonito, não sei o que. Não estou dizendo que é feio. Fui para lá Só não uma pode vez. entrar na praia. Não pode Então, entrar na fui água, para que você lá vai uma comer vez. cocô. Fui para lá. Cheguei lá, não tem golfinho, não tinha peixe, tudo morto. E vai comer né? cocô. Aí eu tava passando, fui atrás de um restaurante na placa. Assim, restaurante fino, gente, fino. Ostras de Cananéia, R$250. Toma ali. Eu olhei aquilo e falei, eu que saí do Vale de Cananéia vou pagar isso. Mas nunca, não volto nunca mais desse lugar. Fala em ostra de Cananéia, vocês já comeram a farofa de ostra do Mandira? Às vezes eu passo direto pro Mandira. Amo. O que é aquela farofa sério, de não. ostra, gente? Muito bom, né? Tudo O ali, resto da vida, eu tudo. comeria aquilo todos os dias pro resto da minha vida. Mas enfim, a gente tem que finalizar para Sim. você poder voltar e contar mais Me coisas pra recuso. gente. Agradecendo, né, o Carlinhos, né, por essa presença ilustre aqui no nosso primeiro episódio, né? Nessa primeira jornada que a gente teve aí. Um conteúdo aí que eu acho que a galera vai ficar apaixonada, que foi muita coisa boa, uma troca de experiência muito legal. Então, Carlinhos, obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, né? E a gente também vai agradecer o nosso patrocinador, né? O pessoal na marca Serviços Náuticos. Gostaria de agradecer, no nome do Otávio, proprietário, e a Carol, a toda a equipe da Namarca que acreditou no nosso projeto, né? Dando o start inicial, que é difícil, né? A gente conseguir apoio, né? O pessoal sempre quer esperar para ver o que vai acontecer, se realmente é bom o conteúdo, se não. Mas o Otávio, com toda a equipe da Namarca, veio aqui, acreditou, sentou comigo, conversou, a gente apresentou o projeto e eles toparam na hora. Então, Otávio, muito obrigado novamente. E sigam eles lá, pessoal, né? Namarca Raiz, a empresa é Namarca Serviços Náuticos, mas no Instagram, nas redes sociais deles está lá, Namarca Raiz, tá bom? É isso aí, sigam o nosso canal, compartilhe. Obrigada mais uma vez. Valeu, Foi maravilhoso. valeu. muito Obrigado Me bom. de despedir do novo. público também. Sim, Posso, sim, né? por Fica à favor, vontade. pode. Então, primeiro agradecer vocês, obviamente, pelo convite, né? Eu não falo não. Eu continuo sendo aquele aluno. E nós também, né? nós também. Eu não falo não. Não tinha como não ser acho com que você. Qualquer oportunidade que a gente tem de falar da gente, qualquer oportunidade que a gente tenha para contribuir com esse processo de ressignificação da nossa relação com o nosso território, com aquilo que nós somos, com o nosso jeito de falar, com a nossa sabedoria, né? E por mais doloroso que seja, né? Às vezes a gente deixa esse discurso
entrar no ouvido da gente e a gente acaba acreditando, né? Porque é por tanto tempo, né, que a coisa vai, que a coisa vem. Se a gente for falar um pouquinho um dia, eu posso vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a história mesmo da nossa região. Sim. Né, Já está convidado, né? Mas a gente está falando de uma região que vivenciou um período muito próspero durante o ciclo do arroz, mas que por conta da abertura do canal do Valo Grande, a gente iniciou o nosso processo de isolamento, né? O Valo Grande acabou assoreando o Porto de Iguape. E a gente, dentre o fechamento do Porto de Iguape, que começa a ruir em 1860, até a inauguração da BR-116, que se deu em 1959, a gente está falando de 100 anos do mais absoluto isolamento. Se a gente tem hoje a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta, se a gente tem o maior acervo arquitetônico tombado do início do processo de colonização do estado de São Paulo, aqui em Iguape, em Canané, em Iporanga, se a gente tem culturas tradicionais preservadas dos quilombolas, indígenas, caiçaras, toda essa preservação se deu em razão desse isolamento. Se a gente não tivesse ficado isolado, tudo tinha sido destruído como foi destruído em todos os outros lugares, né? Porque o homem tem dessas, né? A preservação ela se deu em razão do isolamento. O problema é que o discurso que nos foi usado durante esse processo de isolamento, do tem que ir embora para prosperar, do tem que sair daqui para ser alguém, e que os professores reproduziram em sala de aula, que o pai e mãe reproduziu dentro de casa, tudo isso se deu em razão desse isolamento. Só que esse isolamento acabou. Ele acabou com a inauguração da BR-116, ele acabou com o advento da internet, ele acabou com a possibilidade de a gente se comunicar com o mundo daqui, deste lugar, né? Ele acabou, mas o discurso permaneceu. Então, a única forma que a gente tem de desfazer isso é com o trabalho de pessoas como vocês, de gente comprometida. Esses dias eu fiquei tão feliz, eu fui a Iguape, e o prefeito de Iguape, ele contratou... Você viu aquilo? Sim. Ele contratou um artista da cidade, um escultor em pedra, que eu adoro o trabalho dele, inclusive, e eles reproduziram em tamanho gigantesco o ídolo de Iguape, que é uma das peças arqueológicas mais importantes do Brasil. Assim. É uma peça, é uma peça de 10 centímetros de altura, 9.000 anos de história, né? E pode ser a prova que existiu o caminho de Piabiru, um caminho que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, aberto pelos grupos incaicos. Eu fiz tal. uma matéria sobre o caminho de Piabiru. E o ídolo de Iguape, que foi encontrado lá no Sambaqui do Morro Grande, até agora, quase ninguém sabe a importância que essa peça tem, o fato de, turisticamente, ela poder se transformar num souvenir, em alguma coisa. Né? O prefeito de Iguape mandou esculpir em tamanho gigantesco, está colocando na orla lá de baixo, e aquilo suscita as pessoas a tentarem entender o que é isso. Até as pessoas entenderem que é a reprodução de uma peça arqueológica, da importância que aquilo tem para a história do Brasil e para a história dessa região, do quão importante aquilo pode ser para se transformar em souvenir, para inspirar nome de prato de comida, para inspirar nome de apartamento de pousada, abre tantas possibilidades de trazer isso à luz para as pessoas. Isso é trabalhar com desenvolvimento e educação ao mesmo tempo. Né? Então a gente, quanto mais a gente pensar nessa perspectiva de ressignificar a nossa relação com o espaço, mais a gente vai estar garantindo que o desenvolvimento chegue e que esse desenvolvimento beneficie e seja capitaneado por esta população, que é a população que merece isso. A gente não pode reproduzir os mesmos modelos idiotinhas de desenvolvimento que foram feitos em outros lugares, que levam em consideração o investidor que chega e exclui a população local. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho orgulho de estar trabalhando, tenho que mandar um abraço para os meus amigos lá do Sebrae, que é uma gente... Que demais. Que acredita tanto no que faz. Cara, é impressionante. Lá, eles são... E um beijão para vocês e para todo mundo que nos assistiu, que
que pode contribuir com esse discurso também, que pode ressignificar a sua relação com esse espaço, entender o quão esse espaço é importante, o quanto esse território é rico e as oportunidades estão ao alcance das mãos. Basta a gente ressignificar isso e É isso aí, levar a Carlinhos. sério. Muito bom, muito bom. Obrigado novamente. E aí, galera, comente lá, né? Deixe lá pedindo a volta do Carlinhos aqui no Pod Vale, do Ribeira, né? Pra gente trazer ele novamente aqui para falar da história do Vale. Tem muito assunto aí bom para acontecer. Beleza, galera? Muito obrigado. Obrigada, um grande beijo gente, a todos. por nos acompanharem. Sigam as nossas redes, participe, tá? Vamos fazer esse movimento juntos aí pelo turismo, pela cultura e pela educação. Yeah. Do Vale do Ribeira. Assim sim. Um abraço a todos. Até mais. Beijo. Tchau.